Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, semanas, no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tudo aquilo que estiver em pausa, tudo aquilo que estiver devagar, processos que estão devagar, negócios que estão devagar, empresa que está devagar, projetos e sonhos que estão devagar, que uma aceleração sobrenatural toque na sua vida. Que o Senhor traga os recursos certos, que o Senhor coloque as pessoas certas, abra as oportunidades certas, que portas se abram para a tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que haja aceleração em nome de Jesus Cristo. Oramos profetizando que tudo aquilo que estava já previsto para levar muito tempo, acontecerá em pouco tempo, no poderoso nome de Jesus Cristo. E oramos também, Pai, repreendendo toda inveja contra essa pessoa, toda inveja contra a sua casa, toda inveja contra a sua família, toda inveja contra os seus negócios, toda inveja contra seus filhos, toda inveja contra seu casamento, que caia por terra agora. Nós não aceitamos, rejeitamos a inveja que vem da própria família, a inveja que vem dos amigos próximos, a inveja que vem das pessoas com quem ela convive no trabalho, na igreja, na vizinhança, no meio dos seus relacionamentos, amigos, amigas. Senhor, nós repreendemos a inveja agora, que caia por terra todo tipo de ação contrária contra a vida dessa pessoa. Também oramos desfazendo todo tipo de armadilha espiritual feita contra os nossos filhos, feito contra crianças, todo tipo de pensamento que foi jogado, todo tipo de ideia, todo tipo de argumento interno que foi jogado dentro de um adolescente, dentro de uma criança, nós repreendemos agora, no poderoso nome de Jesus, que tudo aquilo que veio para mal seja desfeito, toda armadilha de Satanás, toda a semente do inferno, nós cancelamos agora. E declaramos, Pai, duas promessas sobre a nossa família. A primeira promessa é de Atos 16:31. E será salvo tu e toda a tua casa. Meu Deus, nós cremos no Senhor Jesus. Levantamos a bandeira que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus e declaramos toda a nossa casa conhecerá, terá uma experiência e caminhará lado a lado com Jesus. E a segunda promessa, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos no altar do Senhor. Quebramos agora completamente, Pai, todo tipo de armadilha contra a vida dos jovens, contra a vida dos adolescentes, contra a vida das crianças, Pai. Todo tipo de armadilha, tudo aquilo que foi, Senhor, engendrado pelas trevas para argumentar nos pensamentos, tudo aquilo que foi engendrado pelas trevas para mentir, para enganar. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor desfaça todo plano maligno. Desfaça, Pai. Meu Deus, e que toda a corrupção desse mundo, toda a contaminação que há no sistema aqui desse mundo, que não tenha poder sobre a nossa casa, que não tenha poder sobre a vida dos nossos filhos. Nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos, livra eles de todo o mal. Guarda as crianças, Pai, de toda informação falsa, guarda as crianças de toda informação contaminada, de todo argumento, meu Deus, que possa de alguma maneira, Senhor, tirá-las do caminho, tirá-las do destino e do propósito que o Senhor tem para a vida delas. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor blinde o caminho dos nossos filhos, o Senhor blinde o caminho das crianças, livra do mal, Senhor. Também oramos para que todo espírito de briga,
todo espírito de fofoca, todo espírito de confusão, de inimizade, todo espírito maligno, Senhor, de maldade, para, de alguma maneira, contaminar nossos relacionamentos, contaminar nossas relações, caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por setas que vêm na mente, setas que vêm na mente. Declaro, Pai, que toda seta maldita, todo pensamento maldito caia por terra. Senhor, todo o trabalho do inferno para tirar essa pessoa do propósito de Deus, para tirar essa pessoa do caminho que o Senhor a colocou, do destino que o Senhor colocou ela, nós oramos agora para que toda arma do engano seja revelada e que seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que tudo aquilo que combate contra essa pessoa, para tirá-la do propósito, para tirá-la do caminho que o Senhor tem para ela, para tirá-la do chamado, para tirá-la de conexões que foram orquestradas pelo céu. Sim, conexões que o Senhor colocou na vida dela e que o inimigo está tentando tirá-la do teu propósito, o inimigo está tentando levá-la para longe do seu propósito. Meu Deus, que caia por terra agora, em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que combate espiritualmente contra o destino, contra o chamado dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, caia por terra todo o mal agora e que essa pessoa seja curada, no nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus, teu nome é o nome sobre todo nome. Tua palavra diz que tu cura, que tu liberta, que tu salva, e nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa e dizemos a toda enfermidade: renda-se ao poderoso nome e poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Senti no meu coração de estender um pouco mais a oração agora inicial, em favor das crianças, em favor dos jovens, em favor dos nossos filhos. Nós temos que estar à frente daquilo que muitas vezes está rodeando a nossa casa, daquilo que muitas vezes está rodeando a nossa família e até mesmo o destino que Deus tem para a nossa casa, o destino que Deus tem para a nossa família. Você tem que ser um intercessor, uma visão de águia. Você tem que ver o que outros não veem. Você tem que olhar para frente. O inimigo, ele não tem pressa. E nós chegamos atrasados. Nós chegamos atrasados em muitas situações. E se nós queremos vencer aquilo que luta contra nós, que luta contra o destino da nossa casa, que luta contra o destino da nossa família, nós precisamos aprender a orar e a cobrir a nossa casa em oração. E o Senhor mudou a minha palavra. A instrução de hoje, o Senhor mudou. O Senhor mudou a instrução de hoje. Inclusive, vou ter que procurar até a passagem que o Senhor me deu aqui para ministrar para você, porque o Senhor mudou a instrução de hoje, aqui, para a sua vida hoje. E antes de começar com essa palavra que o Senhor me deu, eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui da Sônia. A Sônia nos acompanha nas orações e ela escreveu: a paz. Desde o mês de outubro, eu venho colocando o nome da Rúbia em oração. Ela estava com câncer no útero, refez os exames na semana passada e não tem mais nada. E a namorada do meu irmão, Elisama, fez vários exames, estava com câncer no fígado, que estava se espalhando pelo corpo. Eu falei que iria orar e colocar o nome dela em oração e que Deus faria o milagre. E no dia 16, ela refez os exames, uma ressonância, e para a honra e glória do Senhor não tem mais nada. Fiquei muito feliz, Deus é bom, Deus é fiel. Obrigado por nos ajudar em oração. Deus te abençoe e te use mais e mais. Jesus cura, nossa fé está em Jesus. Amém? Ele pode. Nós cremos nele. A nossa fé está em Jesus.
E antes de eu dar continuidade a essa palavra, quero pedir para você que está aqui junto comigo ao vivo, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, certo? Quero pedir também que você compartilhe com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, manda em grupos, compartilha nas suas redes sociais. Compartilhe com pelo menos 10. Com 10, todos nós podemos compartilhar. E se puder compartilhar com mais depois, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu creio que essa é uma palavra profética que o Senhor está nos dando aqui, está nos concedendo. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia nos fala no Evangelho de Mateus capítulo 2, verso 12. E sendo por divina revelação avisados um sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. O que eu acho maravilhoso é que quando você está numa missão divina, e eu creio que todos nós aqui estamos numa missão divina, Deus nos deu uma missão aqui nessa terra, Deus deu uma missão para mim, Deus deu uma missão para você. Deus deu uma missão para mim, não só pregar o Evangelho, mas também para conduzir os meus filhos. Deus deu uma missão também específica de vida para mim e creio que deu para cada um de vocês que está aqui também. Sempre que alguém está numa missão divina, Deus avisa de perigos iminentes. Deus avisa de coisas que a gente não vê, mas que o inimigo trama. Sabe o que eu acho impressionante aqui nessa palavra? É que José foi avisado por Deus para que ele deixasse a sua terra natal e fugisse para o Egito. Quando você está conectado com Deus, Deus ele dá algumas ordens preventivas para guardar a tua vida, para te proteger, para te livrar das maldades, para te livrar do engano das trevas. Eu creio que Deus, Ele vê todas as coisas e Ele viu antes de acontecer qual que seria a decisão de Herodes, o que se moveria em Herodes, e claro que o que se moveu em Herodes foi o próprio inferno, porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, não só em Belém, mas em todos os contornos de Belém, aonde Jesus havia nascido. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu está ligado com tudo o que está acontecendo. O céu está conectado e Deus sempre vai mostrar coisas referentes ao nosso destino e ao destino da nossa casa. Às vezes, uma amizade pode destruir o destino da nossa casa, da nossa família. Uma amizade, um relacionamento errado. Uma pessoa pode entrar na história da tua vida, na história dos teus filhos e, bagunçar com tudo que Deus havia preparado. Eu acredito, bem como a Bíblia diz, más associações corrompem os bons costumes. Satanás vai sempre tentar te tirar do propósito. E ele vai enviar pessoas, inclusive, para ligar para você, para tirar você de um caminho de crescimento, para tirar você de um lugar que foi Deus que te estabeleceu. Eu creio que o inferno, ele trabalha incessantemente
para tirar pessoas do propósito, porque é dentro do propósito que você vai alcançar todas as promessas para a tua vida e para a tua casa. O diabo, sabendo disso, ele tenta te tirar do caminho de todas as formas. Ele tenta te tirar de lugares, ele tenta te tirar de conexões, ele tenta te tirar de alianças, ele tenta te tirar até mesmo de pessoas que são como portas de destino, ajudantes de destino na tua caminhada. Então, muitas vezes o inimigo consegue colocar uma pessoa contra outra, porque existe uma conexão espiritual, uma conexão profética entre você e aquela pessoa, aonde ou você vai aprender com aquela pessoa, ou você vai ser beneficiado por aquela pessoa, e o diabo vai tentar de tudo para afastar você daquela pessoa, para afastar você daquela conexão divina, daquele propósito do eterno. Então eu creio que o inferno ele trabalha para te afastar de lugares de crescimento, ele trabalha para, de alguma maneira, semear coisas na tua vida, na vida dos teus filhos, para que o inferno esteja à frente e não o céu. Aqui nós vemos José tão conectado com Deus, que ele compreendeu o que Deus estava falando e ele agiu imediatamente. Ou seja, na frente do inferno. E para você ver, o inferno não ficou parado. Herodes, quando viu que os magos não vinham, ele automaticamente deu uma ordem e ele disse: terminem com as crianças de 2 anos para baixo em Belém e nos contornos de Belém. Foi essa a ordem de Herodes. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você, o inferno trabalha rápido para tentar destruir o propósito de Deus, para tentar destruir o destino de Deus na vida de alguém. Agora, olha como José estava conectado com Deus e se antecipou a essa intenção do inferno. Quando o diabo chegou lá, José já não estava lá com Jesus e Maria? Nós temos que estar tão conectados com Deus, a ponto de estarmos na frente dos planos do inimigo e nunca atrás. Que o inimigo não nos surpreenda. Não podemos ser surpreendidos pelo inimigo. Nossa casa não pode ser surpreendida pelo inimigo. Jesus nos conta uma parábola a respeito de um dono de terra que tinha uma lavoura, tinha uma plantação. E a Bíblia diz que enquanto aquele homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Só que, sabe, aquele lavoureiro não se deu conta que o joio havia sido plantado enquanto ele dormia. Mas quando o joio apareceu, ele não tinha muito o que fazer, a não ser esperar a colheita para separar o joio do trigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós dormirmos espiritualmente, o inimigo pode semear o joio dentro da nossa casa, o inimigo pode semear o joio nas nossas relações, ele pode semear o joio no nosso destino e nós perdermos, sabe, o que Deus preparou para a nossa vida. Não se deixe enganar com pessoas que querem muitas vezes dissuadir você do plano de Deus. Pessoas que muitas vezes querem tirar você, sabe, da sua fé, querem tirar você do caminho que Deus colocou, querem tirar você de uma conexão. O diabo está sempre tentando usar pessoas para destruir o nosso destino profético. É por isso que eu digo para as pessoas, elas precisam ter um discernimento espiritual, porque fofoca não é uma coisa de Deus, fofoca é uma coisa do diabo, certo? A fofoca não é um negócio de Deus, a fofoca é uma coisa do diabo. E muitas vezes quando alguém vem e faz uma fofoca no seu ouvido e você diz, eu não sabia. E daí, sabe, você ouve aquilo e você pensa, não, então a partir de hoje eu vou tomar tal decisão com aquela pessoa.
Mas, sabe, o próprio fato da pessoa fazer uma fofoca já é uma coisa maligna, é uma coisa do diabo. É por isso que tudo que vem ao nosso ouvido, nós temos que pesar, porque a mentira existe, as pessoas mentem, as pessoas enganam. E as pessoas muitas vezes são usadas pelo diabo para te desencaminhar, para tirar você de um lugar que foi Deus que te colocou, para tirar você de um propósito divino. Exatamente, toda vez que você ouvir alguém fazendo fofoca, saiba, não é Deus que está ali agindo. Porque Deus não faz fofoca, Deus fala a verdade. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que ter cuidado. Tenha cuidado, porque a língua mentirosa, a língua que fala demais, a língua que fofoca, ela pode estar sendo usada como um instrumento de Satanás para tirar você de um destino, para tirar você de um lugar que foi Deus que colocou você, para tirar você de uma conexão que foi Deus que conectou. E sabe o que o inimigo gosta de fazer? Ele gosta de queimar pontes, de queimar acessos, ele gosta de tirar pessoas de um propósito divino. Por isso nós temos que vigiar em oração. Nós temos que estar vigiando em oração. E um detalhe, tem coisas que a gente não compreende, mas é o próprio Deus agindo. Tem coisas que a gente não compreende, mas é Deus querendo nos livrar de algo. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. E a minha oração é, não deixe o diabo se antecipar a você. Seja alguém que tenha olhos de águia. Veja muitas vezes a manipulação das trevas, o que está por trás agindo, para que você não seja pego de surpresa. É isso. Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa pelo inferno. Não deixe o inimigo te tirar de algo que foi Deus que te conectou. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Esse é um recado profético para você, é um recado profético para a tua casa. Vigia a tua família, vigia teu destino, vigia o propósito de Deus na tua vida. Não se deixe enganar com nada, nem com ninguém, certo? Seja alguém que esteja sempre vigiando em favor da tua família, amizades que se aproximam dos teus filhos, gente que quer tirar você de um lugar de conexão, gente que quer empurrar você para fora do emprego. Tenha cuidado. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Olha só que tremendo, Deus mudou a minha palavra hoje. Eu tinha preparado uma palavra ontem e Deus mudou a minha palavra. Ele está falando com pessoas aqui hoje. Amém? Deus está falando. No recado do dia, é um recado profético para alguns de vocês aqui. É um recado profético. Sabe, as pessoas têm que ter mais discernimento espiritual. As pessoas têm que saberem que as pessoas mentem, as pessoas enganam. As pessoas têm que saberem que o diabo envia a gente para desviar nossos filhos. O diabo envia a gente, sabe, para virar a cabeça da tua mulher, para virar a cabeça do teu marido. E se você não vigiar em oração, você pode perder o propósito de Deus para a tua casa. Então abre teus olhos, abre teus olhos. Salmos 91, certo? Quero lhe convidar, quero convidar você, quero convidar a sua família. Domingo é o último culto do ano, certo? O último domingo do ano, na verdade, e nós vamos ter um culto profético extraordinário. Eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. E você é nosso convidado. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Vem estar conosco às 9h30 da manhã. De manhã vai ser essa grande reunião, vai ser uma grande bênção. E eu estarei junto com ela ministrando, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Amém? Coloca na tua agenda, com chuva ou sem chuva, vem, porque você não pode perder. Amém? Glória a Deus. E o segundo anúncio, eu quero dar um Feliz Natal.
a todos os irmãos, amigos, a todas as pessoas que nos acompanham aqui, a todos os intercessores que estão firmados aqui. Meu fraterno abraço, meu e da minha família, para todos que estão aqui, que você tenha um tempo de alegria com a tua família e lembrando sempre de Cristo nas festas, na comunhão com a tua casa, no momento da alegria, no momento da janta, certo? Que você lembre de Cristo, certo? Eu creio nisso. Mesmo que Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro, nós temos que celebrá-lo todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias. Vamos celebrá-lo. E vamos aproveitar o Natal para celebrar mais um pouco. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita, enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10 pessoas, porque já já nós vamos orar. Amém? Compartilhe com pelo menos 10. Todos podem compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Amém? E eu vou falar hoje às 9 da manhã aqui, ao vivo. Eu vou falar sobre 6 coisas que você não deve comentar nesse final de ano, às vezes no meio dos amigos, da família, certo? A gente quer comentar tudo. Eu vou falar sobre 6 coisas que você não deve comentar. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu falar uma coisa para você, que Deus me mostrou. Tenha cuidado. Se Deus me deu essa mensagem hoje, é porque o diabo está tentando desencaminhar alguns de vocês do propósito. Cuidado com as tuas movimentações. Não faça coisa por impulso. Seja dirigido por Deus para tudo. Amém? O Senhor mudou a minha mensagem hoje. Cuidado com a língua mentirosa aqui, ó. As pessoas não veem, mas quando elas se desconectam de um lugar, elas podem estar se desconectando de um destino. E quando você se desconecta de uma pessoa também, você pode estar se desconectando de um destino. Então, eu creio que Deus falou conosco hoje aqui. Deus falou. Amém? Cuidado com as movimentações que você anda fazendo na tua vida. Cuidado com quem anda chegando na tua vida. Cuidado com quem anda chegando na tua casa. Cuidado, certo? É um aviso, eu creio que é um recado aí do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, vamos profetizar em nome de Jesus. Pai santo e justo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha a trazer livramentos aqui. É isso que eu sinto. O livramento de destinos. O livramento de destinos. Pai, pessoas que estão muito bem trabalhando num lugar e que pessoas têm colocado insatisfação nela em relação ao lugar que ela trabalha, em relação ao seu chefe, em relação ao ambiente que ela está. Senhor, que ela se mova pela Tua direção e não pela vontade dela. Senhor, essa pessoa, meu Deus, que está muito bem nessa cidade, mas que tem sempre alguém tentando, Senhor, chamá-la para um outro país, chamá-la para um outro lugar, que ela seja dirigida pelo Senhor e não pela vontade dela. Meu Deus, que nós sejamos guiados pela Tua voz e não pela voz do engano, nem pela voz da mentira, nem pela voz, Senhor, do manipulador, da manipuladora. Não, Senhor, nós queremos seguir a voz do Espírito Santo.
e que essa voz venha guiar os nossos passos. Não queremos perder o que o Senhor tem para nós. Não queremos perder o que o Senhor tem para nossa casa e para nossa família. Meu Deus, opera livramentos aqui agora. Opera livramentos aqui agora. Opera livramentos aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Livramentos de todo tipo. Eu oro em nome de Jesus para que livramentos aconteçam em nome de Jesus. E eu oro, Pai, profetizando aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, que as coisas que estão paradas, travadas, comecem a movimentar agora, no poderoso nome de Jesus. E eu oro por toda pessoa que está doente, que está lutando contra o câncer ou contra uma alergia, uma infecção, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus agora e eu oro para que você receba o seu milagre em nome de Jesus. Eu apresento também todos os pedidos de oração aqui e eu peço um milagre e uma intervenção. Amém e amém. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa palavra com pelo menos 10 pessoas. Amém? Compartilhe com pelo menos 10, em nome de Jesus. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês. Que Deus te abençoe e até mais. Que é realizadora e que quer conquistar coisas maiores. A Bíblia nos ensina muito sobre a sabedoria e ela nos ensina a falar no momento certo, a compartilhar com algumas pessoas e não com todas. Tem coisas que podemos falar publicamente, mas tem coisas que não devemos falar publicamente, no privado, para poucas pessoas. Vivemos num mundo onde existe muita inveja, vivemos num mundo onde as pessoas tentam sabotar umas às outras, vivemos num mundo onde as pessoas elas têm alegria em fazer fofoca, em causar intrigas, em causar inimizades. E se você quer ser uma pessoa muito abençoada, extraordinariamente conquistadora, você precisa se ater a essas 6 coisas que eu quero compartilhar com você aqui. E não são coisas apenas que eu posso ensinar para você, mas que eu tenho vivido também na minha vida. Eu tenho aprendido, sabe, a cada vez mais ter sabedoria naquilo que eu falo. Você já se deu conta que algumas coisas que você falou, depois de você ter aberto para algumas pessoas, aquilo não aconteceu? Daí você se pergunta, puxa, estava tudo certo para acontecer, mas não aconteceu. Por quê? Porque você disse antes do tempo. Nossas palavras têm poder, nossos sonhos também têm poder, nossos projetos também têm poder. E muitos deles são de Deus para nós, mas nós precisamos revelá-los no momento certo. Então deixa eu compartilhar algumas verdades com você aqui. Eu quero ler com você um texto de Eclesiastes capítulo 5. E você que está entrando agora aqui nesse vídeo, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Essa palavra vai te ajudar muito. Essa palavra vai te ajudar a mudar até mesmo a forma como você se posiciona diante das pessoas. Porque quando aprendemos o caminho da sabedoria, a forma como nós falamos, a forma como dirigimos a nossa vida muda completamente. Eclesiastes 5:2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. A primeira coisa é que você tem que ter sabedoria e não compartilhar. A Bíblia diz aqui para ser poucas as nossas palavras. E sabe por que ela diz isso? Porque quando falamos demais, nós podemos atrapalhar o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino. Então a primeira coisa que não deve sair da sua boca é não conte os seus planos e objetivos para qualquer pessoa. E até mesmo aquelas que você acha que você pode compartilhar com elas, você tem que prestar atenção numa coisa. Essa pessoa faz parte disso? Porque se ela não faz parte do teu plano, se ela não faz parte do teu sonho, não é bom você contar para ela?
certo? Então você vai construir uma casa. Conte para o arquiteto, conte para o engenheiro, conte para o pedreiro o que você quer fazer. Agora, ficar contando para as pessoas da tua família que você quer construir uma casa, ficar contando para os amigos que você quer construir uma casa, isso não é sabedoria? Na verdade, você não está agindo no caminho da sabedoria. Então não conte para as pessoas os seus planos de expandir, seus planos de viajar, seus planos de construir, seus planos de vender, seus planos de aposentadoria. Por que você vai contar algumas coisas para pessoas que não fazem parte desse plano, não fazem parte desse projeto? Deixa que elas descubram. Então, não cometa esse erro de falar demais. A segunda coisa, nunca fale do seu relacionamento para outras pessoas. Quando nós abrimos o nosso relacionamento para outros, falando dos problemas, dos desafios que estamos enfrentando no nosso casamento ou na vida sentimental, nós estamos permitindo com que pessoas elas conheçam a nossa intimidade. E tem pessoas que não podem nos ajudar, porque elas podem estar passando pelo mesmo problema ou podem até mesmo não ter nem autoridade para ajudar você, porque elas fazem tudo ao contrário. Mas a partir do momento que você abre fatos do seu relacionamento para qualquer pessoa, você está permitindo com que pessoas olhem para dentro da sua intimidade. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós estamos compartilhando e abrindo fatos do nosso relacionamento. Tem pessoas que abrem demais a sua vida. Elas falam, sabe, dos desafios que está o seu casamento. Elas falam dos problemas que estão enfrentando. E até mesmo tem pessoas que falam das coisas boas que está acontecendo no seu relacionamento. Elas contam para outras pessoas. E isso muitas vezes desperta a inveja, isso desperta a curiosidade, isso desperta a fofoca e tantas outras coisas. Então, quando você precisar abrir o seu relacionamento para alguém, tem que ser em caso de problema. Tem que ser em caso de problema ou como um meio de instrução para uma pessoa que está passando por um problema e que você sente de Deus de compartilhar com ela como que você superou aquele problema, como que você venceu com a ajuda de Deus, certo? Eu creio que tem coisas que só se Deus nos tocar para fazer, caso contrário não devemos fazer. O terceiro ponto, nunca fale para ninguém quanto você está ganhando, quanto você tem na sua conta bancária, quanto você ganhou no último negócio, o quanto que você vendeu do seu último produto, ou seja lá o que for. Por que as pessoas precisam saber de números? Sabendo que vivemos num país onde existe uma disparidade muito grande econômica, onde, sabe, muitas pessoas elas gostariam de ter uma condição melhor e não têm. Por que você vai abrir os números abertamente, publicamente para as pessoas? Eu creio que o quanto temos, o quanto ganhamos, o como está a nossa vida financeira, deve ser uma coisa muito privada. No máximo, quem tem que saber é o seu advogado, o seu contador, o seu marido, a sua esposa. Se você começar a abrir isso para a sua família, você vai começar a ter problemas. Se você começar a abrir isso para os seus amigos, você vai começar a ter problemas. Inclusive, você sabe, quando começa a tocar muito no financeiro, pessoas acabam se afastando. Toca muito no financeiro, pessoas acabam olhando para você, sabe, como uma pessoa má, e você não é. Mas na cabeça de algumas pessoas, se você tem dinheiro, você não é uma pessoa boa. Na cabeça de algumas pessoas, se você tem dinheiro, você não é uma pessoa, sabe, que faz parte que pode fazer parte da vida delas, porque você é orgulhoso ou que você é soberbo. Por que então que você vai compartilhar algumas coisas com as pessoas, certo? Muito melhor é você ter uma vida privada, é ter uma vida no particular. A quarta coisa que você, sabe, não deve contar para ninguém é ser um contador de problemas. Tem gente que tudo que faz é reclamar da vida, tudo que faz é contar problema, tudo que faz
sabe, é falar dos seus problemas, é falar de como as coisas estão ruins na vida dela, e ela está sempre falando de problemas. Então ela repete esse discurso, é como um disco quebrado. Ela está sempre repetindo a mesma coisa. Ela está sempre repetindo a mesma coisa, ela está sempre falando dos seus problemas, das suas adversidades. Tenha cuidado com isso. Nós já temos alguém para falar dos nossos problemas. Esse alguém é Deus, aonde você pode abrir a sua vida, aonde você pode colocar os seus problemas diante de Deus. E se você não está conseguindo resolver, sabe, se tudo aquilo, se você sente a necessidade de falar com alguém, vá conversar com um pastor, vá conversar, sabe, com um terapeuta, vá até um profissional, abra lá seus problemas e, de acordo com o problema, porque tem problemas financeiros que você tem que procurar alguém que lida com finanças e assim por diante. Agora, o ruim são pessoas que estão sempre só falando de problemas. Ninguém gosta desse tipo de conversa. Pessoas que só sabem falar de problemas, elas não contam vitória, elas não contam como é que as coisas estão na vida delas, não compartilham as coisas boas, é só o negativo. A quinta coisa que você não deve contar a ninguém, não divulgue suas conquistas antes da hora. Tem gente que perde negócio e perde oportunidade porque divulga as coisas antes da hora. Não abra, sabe, para algumas pessoas os seus projetos, a sua vida antes do tempo certo. Espere o tempo certo. Primeiro, sabe, vá lá e compre, vá lá e adquira. Primeiro coloca no teu nome, primeiro, sabe, começa o que você tem que fazer e depois fale. Se você não quer ser roubado, porque é isso que acontece, muitas pessoas são roubadas, seus projetos são roubados porque eles são falados antes da hora. Tudo tem o seu tempo exato. E a manifestação de um projeto tem o seu tempo exato também. Quando você fala antes da hora, o que você está fazendo é abrindo as portas para alguém roubar o que é seu, o que Deus te deu. E para encerrar, nunca conte o segredo de outras pessoas para ninguém. Por que você vai contar o segredo que outras pessoas contaram para você? Por que você vai fazer fofoca? Por que as pessoas se metem em fofoca? Porque elas falam demais. Elas contam o que não devem contar. Elas têm uma necessidade, sabe, de ficar comentando de coisas que não devem ser comentadas. Tem coisas, você evitaria entrar em muito problema se você aprendesse a ter discrição. Se você fosse uma pessoa confiável, das pessoas lhe contarem um segredo e aquele segredo ficar com você. Hoje, o tanto de pessoas que me procura do Brasil inteiro, muitas vezes é porque no convívio deles, eles não têm ninguém que eles podem compartilhar algo sem a pessoa sair falando nas redes sociais, sem a pessoa falar no púlpito da igreja, sabe? Por quê? Porque tem gente que tem a necessidade de expor os outros. Não conte para ninguém segredos que as pessoas pediram para você não contar, para você não abrir para ninguém. Seja uma pessoa confiável. Isso vai evitar confusão, isso vai evitar intriga, isso vai evitar fofoca, sabe? Deus não está na fofoca. Deus não está na língua do fofoqueiro. Você pode ter certeza disso. Deus não está na língua do fofoqueiro. Por isso, não seja um deles. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero fazer uma oração por você agora, certo? E quero lhe convidar também a você orar junto comigo às 6 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a orar junto comigo. Nós temos aqui visto grandes milagres de Deus, temos visto coisas extraordinárias do Senhor acontecendo e eu quero poder orar por você, pela sua casa, bem estar com a gente. Amém? Vamos orar? E se você quer conhecer nossos livros, quer se aproximar do nosso ministério, vá até o meu site e se torne aluno da Academia Quindo Global, www.vinicius17.com.br. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu oro agora pedindo ao Senhor nos dê sabedoria, para que da nossa boca só saia pérolas, que o Senhor coloque sabedoria em nossas palavras, destino em nossas conversas, no nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a sermos pessoas
que saibam falar o necessário e falar com as pessoas certas. Não queremos perder nada que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida cheia de paz, cheia de alegria e debaixo da Tua direção. Nos guarda, Pai, a não tropeçarmos em palavras, a não errarmos contra pessoas. E eu oro também em favor dessa pessoa, para que a Tua presença toque a vida dela. Toda a carga negativa que ela esteja carregando, todo o peso, toda a contrariedade, toda a inveja que ela sofre. Meu Deus, eu oro agora para que essa pessoa seja livre, livre de toda inveja, livre de toda palavra maldita dita contra ela, que a Tua mão seja sobre ela, que a Tua mão seja sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Foi um prazer ter estado com vocês. Tenha sabedoria. Peça ao Senhor. Coloca um guarda na porta dos meus lábios para que eu abra a boca apenas de propósito, de forma que eu possa agradar a Ti, Deus, e também ser uma bênção na vida das pessoas. Que Deus te abençoe e até 18 horas, se Deus quiser.